Olá, alunos! Nós vamos começar agora com a nossa aula de distribuição de probabilidade contínua. O que vem a ser aí agora, então, pessoal? A gente viu na aula anterior que variáveis aleatórias discretas são aquelas que a gente consegue contar os valores, né, valores inteiros, e aquelas variáveis que ocupam um determinado intervalo na reta, a gente considera isso sendo uma variável aleatória contínua, tá? Ao contrário aí, então, de uma variável discreta, uma variável contínua, ela pode assumir qualquer valor ali, tá? Fracionário dentro de um intervalo definido ali de valores, tá? Então, dessa maneira, distribuições de probabilidade, elas não vão conseguir enumerar todos os possíveis, tá, valores de uma variável contínua, porque, né, eles podem ser infinitos, tá? Né, com seus respectivos valores de probabilidade. Em lugar disso, o que a gente usa, né, para ser o mais conveniente por se tratar de uma variável contínua? O que a gente chama de função densidade de probabilidade, né? Ou seja, uma curva de probabilidade, tá? Que vai ser baseada em uma função matemática. Então, a proporção da área que vai estar incluída entre dois pontos aí, quaisquer, tá? Debaixo dessa curva de probabilidade, vai identificar aí para nós qual que é a probabilidade dessa variável aleatória contínua selecionada, tá? Então, qual que seria a possibilidade dessa variável dentro desse valor, tá? Então, olhem aqui esse exemplinho, esse gráfico, tá? Eu tenho dois pontos aqui, né, para x, A e B. Então, como que eu calculo a probabilidade, né, desse valor x estar entre A e B, pessoal? Simplesmente fazendo, né, a probabilidade vai ser essa área desse desenho aqui abaixo dessa curva, tá? E o que a gente usa para calcular essas probabilidades? Integral definida, tá bom? Que vocês aprendem lá nos cálculos. E aí a gente tem que ter em mente o seguinte, pessoal. Essa função de x, tá? Ela sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, a gente nunca vai trabalhar com uma função negativa, tá? Por quê? Porque como agora as nossas probabilidades vão ser em função de uma função, né? Ela não pode ser negativa, porque a gente sabe que a probabilidade varia entre 0 e 1, correto? A probabilidade de x estar entre dois elementos, tá? Em dois valores A e B aí, vai ser a integral definida de A até B dessa f de x dx. E a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx é igual a 1. Ou seja, mostrando para vocês o seguinte, que o máximo da probabilidade sempre vai ser 1. Tá bom? Então, nunca a gente vai encontrar probabilidade negativa e nem probabilidade acima de 1, correto? Então, para nós usarmos agora, né, calcularmos as probabilidades para uma variável aleatória contínua, o que é o aconselhável? A gente sempre usar aí integral definida, tá? Dentre essas distribuições, tá? Existem várias distribuições aí contínuas, tá bom? Mas a mais importante, que na realidade todas as outras até são obtidas por uma aproximação pela normal, tá? É essa distribuição que nós vamos ver aqui, tá? A gente vai ver a distribuição normal. Ela é importante por quê? Porque na grande variedade de aplicações, tá? Que a gente vai ver aí na prática, ela sempre tem as características dessa distribuição normal. Por exemplo, altura, peso, notas de exames, medições, né, científicas, índices pluviométricos. Então, tudo isso sempre tem essa distribuição normal, que aí a gente vai ver as características dela, tá bom? E ela é muito importante também na inferência estatística, tá? Por 3 razões. Porque as medidas, né, como eu já mencionei, produzidas em diversos processos aí aleatórios, seguem essa distribuição, tá? As probabilidades normais podem ser frequentemente usadas como aproximações de outras distribuições, até inclusive distribuições discretas podem ser usadas como aproximações aí pela normal, tá? E as distribuições de estatística, tá, da amostra, tais como média, proporção, variância, tá, frequentemente seguem uma distribuição normal, independente aí de como foi feita a distribuição da população, tá bom?
Bom, aí, o que acontece, tá? Como que é o formato da curva, então? Então, se eu vou precisar agora fazer integrais definidas, né? Então, qual que seria a curva, tá? Então, tá aí, pessoal, o formato, tá? Da forma, da função da distribuição normal. Ela parece um sino, certo? Parece um sininho, então. Então, a nossa distribuição normal é ilustrada como uma curva simétrica. O que é uma curva simétrica? Se nós pegarmos aqui, ó, no meio exato dessa curva, tá? Se a gente partisse ela aqui no meio e dobrasse ela, pessoal, a curva do lado direito vai ficar exatamente sobre o lado da curva do lado esquerdo, tá? Então, a gente fala aí simetria, tá? Ela é mesocúrtica. O que significa dizer que ela é mesocúrtica? Ela não é achatada, né, demais e nem pontiaguda, certo? Então, por isso a gente fala que isso aí ela é mesocúrtica, tá? E ela tem, como eu já mencionei, a forma de um sininho aí. Tá, ótimo. E qual que é a função dessa curva? Como que eu descrevo, tá? Essa curva, tá? Essa função densidade de probabilidade, tá? Que define essa forma de sino é dado desta forma aqui. Aí vocês já devem estar, né, se perguntando, meu Deus, eu vou precisar calcular uma integral definida usando essa função? Teoricamente, sim. Na prática, nós já tivemos, né, estudiosos passados que eles criaram para nós uma tabela que a gente pode usar por meio dessa distribuição normal, tá? Porque ao invés da gente sempre ter que fazer a integral definida entre dois pontos quaisquer em função dessa f de x aqui, que vocês estão vendo, tá? Que o cálculo aí vai debandar, tá? Muito tempo. Por quê? Porque essa função, a gente observa que ela é uma função complexa, tá? É 1 que divide o sigma aí, que é o desvio padrão, tá? Dessa distribuição, que multiplica a raiz de 2π, vezes e, tá? Elevado a menos x menos mi, mi aí seria a média dessa distribuição, ao quadrado, que divide 2 sigma ao quadrado, tá? E aí é que entra, então, na jogada, né, os nossos estudiosos. Eles foram aí nessa distribuição normal e eles padronizaram ela, tá? O que eles padronizaram? Eles foram lá nessa função do slide anterior, tá? Que eu já coloquei para vocês, e colocou 0 aonde tinha média, que era o nosso mi, e 1 onde tinha o desvio, que era o meu sigma, tá? E aí, então, ele chamou de distribuição normal padrão de probabilidade, tá? E aí, para designar, então, quando uma distribuição normal ela é padrão, ou seja, a média é 0 e a variância é 1, então eles denotaram pela letrinha Z. Então, aí eles substituíram aqui, tá? O Z aonde tem, né, o x menos mi, tá? Então, ela vai ter a mesma aparência geral das outras distribuições, continua sendo o sininho, o gráfico dela continua sendo o sininho, tá? Porém, elas vai ter essa propriedade especial, a média é 0 e a variância é 1, tá? Então, aí a fórmula passa a ser desse jeito aí, tá bom? Porque, na realidade, deixa eu colocar aqui no quadro para vocês, a gente ainda vai ver que esse nosso Z aí, ó, eles chamaram de Z aí, x menos mi sobre sigma, tá bom? Então, aí eles foram lá naquela, e aí eles falaram o seguinte, quando a minha média for igual a 0 e o meu desvio for igual a 1, né? Ou a minha variância for igual a 1. Então, como eu falei para vocês, então eles substituíram lá na fórmula, tá? Se a gente voltar aqui, ó, lembra que eu coloquei ali no quadro que, ó, x menos mi sobre sigma é o que a gente chama de Z, que é essa distribuição normal padrão. Então, aqui não está o x menos mi está elevado ao quadrado, e o sigma também está ao quadrado. Então, isso aqui ele substitui por Z ao quadrado. E aí foi onde encontrou essa formulazinha aqui, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, quando então eu tenho essa distribuição normal padrão, quando a média é 0 e a variância é 1, então eu posso utilizar essa tabela, tá? Uma tabela dessa forma aqui, tá, pessoal? Essa tabela já está lá no site, tá? Se vocês olharem lá no canto esquerdo do site, tem lá um link tabelas estatísticas e está lá normal. Então, essa tabela está lá que vocês vão ter que utilizar para resolver exercícios dentro
dessa parte, e até o final do curso também a gente sempre vai estar usando essa distribuição, tá? Então vai estar lá no site para vocês baixarem ou vocês só olharem pelo site mesmo. Então, o que a gente olha aqui nessa tabela? Primeiro, então, vamos olhar aqui, vou colocar maior, isso. Pessoal, olha aqui nessa tabela, o que a gente tem? A gente tem aqui em cima o desenho da curva, tá? Então, a nossa curva de probabilidade, ó, da distribuição normal, lembra que eu falei para vocês que ela é um sino, ó, tá? Esse eixo aqui embaixo não é mais o eixo X, a gente chama do eixo Z, tá? A minha área da probabilidade, quando a gente fizesse aquelas integrais definidas, seria a área, né, do desenho aqui, ó, entre esses dois pontos. Como que eles construíram a nossa tabela? Eles colocaram em função do meu Z, tá? Então, aqui são as possibilidades de valores Z. Na coluna aqui, pessoal, eu vou dar um Ctrl, aproximar mais aqui, ó. Nessa lateral de cá, tá? Aqui eu vou ter a primeira casa inteira e a primeira casa decimal. E aqui em cima, ó, eu tenho a segunda casa decimal. Observa aqui no exemplo. E aqui no meio, ó, todos esses valores aqui no meio são já as probabilidades que já foram calculadas, tá? E aí é o seguinte, sempre que a gente for calcular para usar essa tabela, a gente tem sempre que envolver o zero. Pessoal, eu vou fazer 10 exemplos para a gente treinar como olhar nessa tabela. Mas aqui na tabela já dá um exemplinho aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver um Z igual a 1,25, qual que é a probabilidade para esse Z aqui quando ele é 1,25? Eu teria que fazer a integral definida de 0 a 1,25 para eu encontrar essa área aqui. Mas se eu vier aqui e olhar 1,25, onde que eu vou olhar 1,25? Eu vou olhar 1,2 aqui, ó, aqui o 1,2. E vou lá na coluna do 0,05, ó, tá vendo? Ó, aqui onde tá a mãozinha, ó. Tá meio borrado aí, pessoal, mas as probabilidades, elas estão em ordem crescente. Então, aqui, ó, é 0,3944. Observa aqui, ó, segunda casa decimal, 5, ó. Então, 1,2... vai lá na coluna do 5, então é 0,3944, ó, então tá aqui a probabilidade, correto? Agora, então, pessoal, nós vamos treinar, tá? Como que a gente vai calcular algumas probabilidades aqui, tá? E aí, a gente vai fazer todas as possibilidades e depois a gente vai para o exemplo prático, tá? Quando a gente lê o enunciado e aí para utilizar a tabela. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é para a gente aprender a olhar nessa tabela, tá bom? E aí depois, tendo dúvidas, vocês podem ir no plantão de dúvida para a gente ver como faz. Então, olha, primeiro caso, tá? Vou colocar aqui no quadro. Vai ficar aqui do ladinho aí, tá? O exercício para vocês. Então, aqui, ó. Primeiro exemplo aqui. Eu quero calcular a probabilidade de Z estar entre 0 e 1. Pessoal, observe aí no slide que tinha um igual aqui, certo? Tinha um igual aqui e aqui eu não coloquei. Faz diferença, professora? Não faz diferença, tá bom? Então, na contínua, na distribuição contínua, você ter o igual aqui ou não ter o igual não vai fazer diferença. Lá na discreta faz, tá bom? Faz sim diferença. Aqui na contínua não, porque a gente trabalha com a questão de integral. Só que a gente não vai precisar fazer as integrais porque a gente consegue usar a tabela, tá? Pessoal, eu preciso sempre fazer o desenho do gráfico igual você vai fazer? Para você não errar, eu aconselho sim, tá? Então, lá pela tabela de Z, a gente tinha o desenho assim, ó. Então, aqui é o meu eixo Z. A gente sempre vai marcar o centro, que é 0. Pessoal, o valor de Z, ele pode ser negativo e ele pode ser positivo, tá bom? Sempre isso. Até uma coisa adicional a isso, eu vou fazer um desenho aqui no canto para ficar aí para vocês, ó. Pessoal, nós temos assim, a distribuição normal, o 0 é aqui no meio, esse aqui, ó, é o meu eixo Z, certo? Esse é o meu eixo Z. De cá vão ser os valores positivos para Z,
de K os valores negativos para Z, tá? Então, vai ser sempre dessa forma aqui o desenho. De K valores positivos para Z e valores negativos. Pessoal, a probabilidade total, tá? A probabilidade máxima aqui, quanto que é? O máximo de probabilidade é 1, certo? Sempre quando a gente, dependendo do seu N lá, máximo, lá, a probabilidade, o máximo dela é 1. Lá na definição de distribuição normal, eu não falei que ela é simétrica. O que ela é simétrica? Se a gente encostar ela aqui, essa curva vai ser passar exatamente desse lado de cá. Óbvio que a gente fazendo manualmente, a gente não consegue fazer espelhadinho, tá? Mas ela sim, ela é simétrica. Se ela é simétrica, pessoal, a probabilidade máxima é 1, então significa que a probabilidade aqui, ó, pro lado negativo, vocês concordam que é a metade. E a probabilidade aqui, ó, pro lado Z positivo é meio. Por quê? Porque meio com mais meio dá 1. Tá? Isso vai ser muito importante agora para a gente utilizar em alguns casos aqui, em alguns exemplos. Então, agora vamos retornar lá para o nosso exemplo. Nosso primeiro exemplo, eu queria a probabilidade de Z entre 0 e 1. 1 que? 1 positivo. Então, meu 1 está de cá. O que eu teria que fazer teoricamente? Fazer a integral definida de 0 a 1 para essa área de f de x dx. Por que eu não preciso fazer dessa forma? Porque um pesquisador lá no passado já fez uma tabela que já me deu a probabilidade entre 0 e 1. Então, ó, sempre tem que envolver o 0 aqui no seu intervalo. Agora, o que a gente vai fazer? Vai lá na tabela e vai procurar o 1. Então, a gente sempre vai procurar o 0, vai estar em um lado do intervalo. A gente sempre vai procurar lá na tabela o outro valor. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos lá no PowerPoint, ó. Aí nós vamos lá na nossa tabela, procurar lá, ó. Qual que é a probabilidade para 1? Olha aqui, ó, nessa coluna, a gente vai lá no 1,0, segunda casa 0, ó. 1,00, ó, 0, 34, 13. Então, voltando aqui para o nosso quadro, ó. Qual que é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1? 0,34, 13. Professora, só isso? Por enquanto, sim. Eu estou só treinando com vocês, tá? Agora, olhem o segundo exemplo aqui, tá? O segundo exemplo fala, eu quero agora colocar aqui para vocês a probabilidade de Z, tá? Estar entre menos 1 e 1. Deixa eu aproveitar que tá aí, a gente só já colocar o 3 e o 4 aqui na lousa para ficar mais fácil. O 3 vai ser a probabilidade de Z maior ou igual a 1,58. E o 4... O 4 não vai precisar, por enquanto. Então, vamos lá. Então, ó, o que eu quero aqui? Agora eu quero a probabilidade de Z estar entre menos 1 e 1, lembrando que o Z pode ser negativo. Lá para o nosso desenho, isso significa o quê? Ó, a gente sempre faz um desenho, o 0 para Z está no meio, o menos 1 está do lado positivo, o 1 está do lado positivo e o menos 1 do lado negativo. Pessoal, eu quero o que aqui, ó? Eu quero todo esse intervalo, ó. A probabilidade de Z estar entre menos 1 e 1 é esse intervalo, correto? Lembra que eu falei para vocês que sempre tem que envolver o 0 e olhar a extremidade, o outro valor pela tabela? Então, vocês concordam que eu posso escrever isso aqui assim, ó? Isso aqui é a probabilidade de Z estar entre menos 1 e 0, mais a probabilidade de Z estar entre 0 e 1. Pessoal, eu falei para vocês que a distribuição normal ela é simétrica.
Então, tanto para valores positivos, ela vai ser a mesma probabilidade para valores negativos de Z, tá? Lembrando que probabilidade negativa não existe. Ou seja, o 1 e o menos 1, eles vão ter a mesma probabilidade. Por que é simétrico? Porque na hora que a gente pega o gráfico e dobra, o menos 1 cai em cima do 1. Então, essa probabilidade dessa área é a mesma probabilidade para essa área. Só que o 1, ó, a probabilidade para 1 a gente já tem lá do exercício anterior, ó, é 0,3413. Então, 0,3413 de menos 1 a 0, mais 0,3413 de 0 a 1. 3 com 3 aqui dá 6, 2, 8, 6, 0,6826. Então, a probabilidade dentro desse intervalo é 0,6826. Correto? Bom, agora lá para o exercício 3, tá? Para o exercício 3, pessoal, vou desenhar aqui, ó. Pessoal, o desenho meu nem sempre vai ficar simétrico, tá? Mas você tem que sempre faz uma curvinha parecendo um sino e o 0 no meio. O 1,58 está do lado positivo. Pessoal, olha aqui o que ele quer, a probabilidade de Z maior ou igual, ó. Então, ele quer agora essa área. Então, isso aqui, ó, tá procurando para mim essa área. Só que o que eu mencionei? A tabela da distribuição normal, ela te dá a probabilidade entre 0 e um determinado Z. Então, ela sempre envolve um 0, tá? Ou seja, a minha tabela me dá isso aqui, tá? Então, esse vermelho aqui, ó, a gente encontra na tabela, certo? Se eu encontro ela na tabela, como que eu posso escrever aquele 3? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Eu posso escrever aquele 3 da seguinte forma, ó. A probabilidade de Z maior ou igual que 1,58 vai ser o seguinte. Lembra que eu mencionei para vocês aqui embaixo, ó, que o máximo, se eu colorir tudo isso aqui, ó, tudo aqui embaixo do gráfico, o máximo de probabilidade é quanto? 1, tá? O máximo dela é 1. Então, quer dizer, e como ela é simétrica, então a metade de 1, que é 0,5, é a probabilidade todinha. Ou seja, a probabilidade, se eu colorisse tudo isso aqui, ó, tá? Todo esse lado aqui, quanto que é? Meio. Então, quer dizer, ó, esse pedacinho aqui todinho, a probabilidade, quanto que é? Meio. Então, o que eu posso fazer, ó? Se eu colorir isso aqui tudo, eu sei que é meio. Se eu fizer meio menos o que está em vermelho, o que sobra para mim aqui? Sobra a área em preto, que é o que eu estou procurando, tá? Então, ó, vou até usar as mesmas cores que eu coloquei ali, ó. Se eu pegar meio, que é como se eu tivesse colorido toda essa área, subtrair o que está em vermelho, tá? O que está em vermelho aqui, ó, é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,58. O que sobra lá para mim? Sobra a probabilidade que eu estou procurando, que é o que está em preto, tá bom? E aí, o que a gente precisa fazer agora, ó? Olha o que eu falei para vocês. Lembra que o 0 tem que estar em um lado aqui, ó? O 0 estando aqui, ó. Então, a gente olha isso aqui, ó, 1,58, a gente vai lá na tabela olhar, tá bom? Vou projetar a tabela aqui para vocês. Então, ó, desculpa. Quando a gente vem aqui na tabela, vou aumentar, a gente vai procurar 1,58, ó, 1,5 tá aqui, a gente vai lá na coluna do 8, ó, 0,4429. Tá? Então, aqui, ó, 0,4429, tá? Vamos voltar lá. Então, voltando. Então, a gente viu o quê, ó? Então, isso aqui vai ser meio menos 0,4429. Então, a probabilidade, e aí a gente faz a continha, meio, calculadora aqui, ó.
meio menos 0,4429 dá 0,571. Então, isso aqui vai ser 0,0571. Então, tá aí a probabilidade, tá? A probabilidade desse pedacinho preto aqui, ó, que é Z maior ou igual que 1,58, é de 0,571, tá bom? Então, aí, os três primeiros exemplinhos aí. Continuando, então, o próximo aí, pessoal, agora eu quero a probabilidade de Z ser maior ou igual que menos meio. Então, a gente sempre faz um desenho para a gente ver como que a gente vai efetuar a nossa soma ou subtração, tá? Então, lembrando que aqui é o eixo Z. Agora, o 0,5, ele é negativo para Z, tá, pessoal? Não probabilidade. Então, o menos 0,5 está do lado de cá, ó. Menos 0,5. Pessoal, o sinal é de maior. Se é maior, pessoal, olha aqui, ó, vai pegar toda essa área aqui, ó, de menos, não vai só até o zero, vai até o final, certo? Então, pega do menos meio de Z até o fim do gráfico, né, da função. Significa o quê? Lembra lá que eu falei para vocês? Ó, não coloriu toda a parte positiva de Z? Olha aqui, ó, a probabilidade quando eu coloro todo de um lado, seja ele positivo ou negativo, é meio, tá? Então, essa probabilidade aqui, ó, para esse pedacinho é meio. Então, o que significa X? Calcular a probabilidade de Z maior ou igual a meio. É calcular a probabilidade de menos 0,5 a 0, mais 0,5, esse meio aqui é a probabilidade porque coloriu todo o lado positivo de Z, tá? Então, basta agora eu olhar lá na tabela, eu vou olhar quem na tabela, tá? Ó, lembra que o 0 não tá aqui, ó? Eu vou olhar lá na minha tabela de Z, quanto que é a probabilidade calculada para 0,5. Então, eu vou aqui, tá? Ó, vamos procurar aqui, ó, 0,5. Olha aqui, ó, 0,5 vai ser quem? Ó, 0,1915. Então, aqui vai ser, ó, 0,1915 mais meio. Então, essa probabilidade vai ser 0,6915, tá bom? Então, tá aí a resposta para esta parte aí, tá? Para esse exemplinho aí. Eu já tinha copiado aqui, pessoal, o exemplo 5, tá? O 5, agora eu quero a probabilidade de Z estar entre 1 e 1,58. Observa que agora a gente quer entre dois valores de Z positivo, tá? Então, ó, desenhar o nosso gráfico, a nossa distribuição normal, o 0 está aqui no meio, o 1 está do lado positivo e o 1,58 um pouco acima, correto? Qual que é a área que eu quero? A área que eu quero, pessoal, é essa área aqui, ó, tá? Bom, aí o que eu falei para vocês? A gente precisa envolver o zero na jogada. O que a gente vai fazer, pessoal? Vocês concordam que eu posso calcular a probabilidade, ó, de 0 até 1,58? Se eu calcular de 0 a 1,58, tá? Eu vou calcular essa probabilidade. Vai entrar para mim uma área aqui, ó, que não me interessa. Só que essa área aqui eu conheço, ó, é de 0 a 1. Então, todo mundo concorda que eu posso escrever assim, ó. Basta eu calcular a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,58. Quando eu olhar lá na tabela de 0 a 1,58, eu vou pegar uma parte aqui, ó, essa partezinha que não me interessa. Então, eu venho e subtraio a probabilidade de Z de 0 a 1, porque essa parte aqui não me interessa, tá bom? Agora que eu vou lá na tabela, tá? Vou procurar quem? 1,58, ó, olha aqui, 1,5, tá aqui. 1,5, vou lá no 8, ó, a gente já olhou ele hoje. Dá 0,4429.
Então, 0,4429 menos. E o 1, pessoal? O 1 a gente já olhou aqui, ó. 0,3413. Então, ó, 0,4429 foi quando o Z igual a 1,58. Para 1 é 0,3413. E aí a gente obtém aqui, ó, 0,4429 menos 0,3413, 0,1016. Então, essa aí é a probabilidade para esse exemplo, tá bom? Agora, exemplo 6, tá? O 6, pessoal, eu coloquei ele no cantinho, vai ser a probabilidade para Z maior ou igual que menos 1,36, tá? Só para a gente verificar aqui, ó, vamos lá no PowerPoint aqui. Então, voltando aqui, ó, Z, ó, desculpa, ó, é o sinal de menor, por isso que eu voltei. Suspeitei, aqui é o sinal de menor, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, menor ou igual. Vamos voltar para o nosso quadro. Então, aqui é o sinal de menor ou igual, tá? Menor ou igual. Então, eu vou fazer o desenho aqui para vocês, ó. Então, tem lá a minha distribuição normal. O 0 está aqui no meio. 1,36 está do lado negativo. Então, eu vou simbolizar aqui, ó, do lado negativo, menos 1,36. Pessoal, eu quero o quê? Menor ou igual. O que eu quero aqui, ó? Eu quero esse pedacinho, ó. Esse aqui é semelhante, se não me engano, ao exercício 2 que a gente fez. Ou o 3, não, o 3, é semelhante ao 3, só que o 3 a gente queria a parte superior. Agora eu quero esse pedacinho aqui. Bom, só que a tabela de Z, ela envolve, eu tenho que envolver o 0. Então, você concorda que eu posso calcular? Eu sei que a probabilidade desse pedacinho aqui, ó, se eu colorir tudo isso aqui para mim eu sei que é meio. E se eu fizer meio menos a probabilidade de 0 a 1, menos 1,36, vai sobrar para mim o quê? Vai sobrar para mim essa área em preto, tá? Então, ó, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer o seguinte, ó, meio, que é como se fosse eu tivesse colorido toda essa área. Então, a probabilidade, se eu colorir tudo isso aqui, vai dar meio, tá? Meio aqui, meio menos essa partezinha em verde, pessoal, tá? Que é a probabilidade de Z está entre menos 1,36 e 0. Aí eu vou conseguir, tá? Então, ó, lembrando sempre que a gente precisa criar um intervalo envolvendo o 0. E agora é só eu olhar lá na tabela, menos 1,36. Então, eu vou lá na tabela, procuro lá, ó, 1,36. Então, aqui, ó, 1,3. Nós vamos lá na coluna do 6, ó, que é a segunda casa decimal, ó. Isso aqui é a linha do 1,36. Dá 0,4131. Então, voltando para o nosso quadro. Menos 0,4131. Então, quando a gente fizer lá, ó, meio menos ponto 4131, 0,0869. Então, tá aqui a probabilidade para um Z ser menor ou igual a menos 1,36. Agora, pessoal, continuando aí, tá? O 7, ele queria o quê? A probabilidade de Z estar entre menos 0,86 e 1,55, tá? Então, menos 0,86 está do lado aqui negativo, tá? Menos 0,86. E 1,55 do lado positivo, tá? Então, o que ele quer? Simplesmente a soma dessas duas probabilidades aí. Então, aquilo ali é a mesma coisa de eu fazer o quê? Ó, a probabilidade de Z estar entre menos 0,86 e 0, mais a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,55.
tá? Por quê? Porque agora basta o quê? Eu já verifiquei, ó, o zero está na minha extremidade, ó, dos dois intervalos. Basta eu olhar aqueles valores, o 0,86 na tabela. Vou colocar aqui, ó, se a gente olhar lá, ó, probabilidade para 0,86, ó, o 0,8. 0,8 está aqui, e aí a gente vai lá na coluna do 6, dá 0,3051, tá? Então, a probabilidade para 0,86 é 0,3051. E quando a gente olha lá para 1,55, 1,5 está aqui, a gente olha lá na coluna do 5, ó, 0,4394. Então, voltando aqui para o nosso quadro, mais 0,4384. 94, aliás, desculpa. 0,4394. Então, aqui, ó, fazendo a soma, a gente vai encontrar 0,7445, tá? Então, tá aí a probabilidade dentro desse intervalo, tá, pessoal? Agora, o número 8 fala o seguinte: eu quero a probabilidade para Z ser menor ou igual que 0,31. 0,31 tá aqui do meu lado positivo, ó. Menor ou igual, pessoal, pega tudo aqui, ó, até lá no fim da minha curva, ó. O que aconteceu? Vocês observam aqui, ó, que pegou todo o lado negativo de Z. Lembrando que aqui é Z. Então, ó, e quando colore toda a metade aqui, ó, eu não falei ali para vocês que a probabilidade para esse pedacinho é meio? Então, aqui, ó, o que a gente pode fazer? Isso aqui é simplesmente fazer meio, que é toda essa área, mais a probabilidade de Z está entre 0 e 0,31. Então, basta agora eu ir lá na minha tabela e olhar em função o 0,31. Então, quando a gente vai aqui, ó, lá na nossa tabela, o 0,31, pessoal, tá aqui, ó, 0,3 e vai lá na coluna do 1. É o 0,1217. Então, meio mais 0,1217, isso aqui vai ser 0,6217, tá? Número 9 aí, tá? O 9 lá agora, eu queria a probabilidade de Z menor ou igual que menos 1,69. Ó, menos 1,69 fica do lado positivo, negativo, desculpa. Ele quer menor, pessoal, ele quer essa área aqui, ó, todinha em preto. Só que aí lembra que eu falei para vocês que a gente tem que envolver o zero, tá? Então, o que a gente pode fazer? Ó, a probabilidade todinha da metade negativa, a gente sabe que é meio. Se eu fizer aqui, ó, meio menos essa área aqui, ó, esse pedaço em vermelho, eu consigo encontrar. Basta eu olhar 1,69 lá na tabela. Eu consigo ficar com o restante aqui, que é a minha área em preto. Então, isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa de eu fazer meio menos a probabilidade de Z estar entre menos 1,69 e 0. Então, aqui vai ser meio menos. A gente vai lá na nossa tabela e procura lá, ó, 1,6 está aqui e lá na coluninha do 9. A última aqui, ó, 0,4545. Então, vai ficar meio menos 0,4545. Então, meio menos ponto 4545, 0,0455. E o último aí para a gente treinar pela tabela, tá? Antes da gente concluir a nossa aula, o exemplo 10 falava assim: qual que é a probabilidade de Z estar entre menos 2,09 e menos 0,14? Ah, isso aqui que ele está procurando. Bom, a gente fez um exemplo parecido com esse, só que envolvendo dois números de Z positivo. Agora a gente vai fazer o inverso, tá?
que significa, pessoal, esse aqui, ó, esse desenho? Então, eu tenho aqui a minha distribuição normal, o zero está no meio, o menos 0,14, aliás, vou até fazer esse desenho maior, tá? Para vocês entenderem, depois eu apago aqui, ó, vou resolver ele aqui em cima, tá? Ó, vou fazer o 10, o desenho do 10 aqui em cima, ó. Então, tá ali escrito. O 10, pessoal, era assim, ó. Então, tem lá a curva da distribuição normal. O 0 é o centro. O 0,14 tá aqui, ó. E o menos 2,09, vou colocar aqui, certo? Ele quer essa probabilidade aqui, ó. Que tá em azul. É isso que o exercício está procurando, tá? Está procurando esta área. Mas eu sei que eu preciso envolver o zero nos intervalos, tá? Então, o que eu vou fazer aquela probabilidade ali? Eu vou calcular, ó, de 0 até menos 2,09. Só que a hora que eu calculo isso aqui, toda essa área em vermelho, o que soma aqui para mim? Ó? Ele me dá essa área que não me interessa. Então, basta eu fazer o quê? Ó? Tá? Vocês têm já o enunciado. Então, basta eu fazer aqui para o número 10, eu vou calcular a probabilidade de Z estar entre menos 2,09 e 0, e vou subtrair essa parte em preto, que não me interessa. E essa parte em preto é entre quem? É entre menos 0,14 e 0. Então, agora a gente vai lá na tabela de Z. A gente vai olhar, ó, 2,09. 0,9 aqui é o último. É 0,4817. E a hora que a gente olhar 0,14, tá mais aqui em cima, ó, o 0,1. E vai lá na coluna do 4, ó, olha aqui o 0,14, ó, é 0,557. Então, o 0,14 ali, ó, menos 0,557. Então, quando a gente fizer aqui, ó, 48,17 menos 0,0557, nós vamos obter 0,426, tá? Que é a probabilidade de estar dentro desse intervalozinho aqui, tá? Então, aí tá esses exemplinhos a gente fez, tá? Para poder treinar, olhar na tabela. Tendo dúvidas, podem tirar nas aulas síncronas. Vamos continuar agora com a nossa explicação ali de distribuição normal, tá? Bom, pessoal, como então eu posso calcular agora? Ok, né? Nós treinamos agora usar a tabela distribuição normal, mas a tabela, o que eu mencionei para vocês lá no começo foi o seguinte: a tabela a gente só pode utilizar quando a média da população for 0, considerada 0, e o desvio considerado igual a 1. Só que quando a gente vai pegar qualquer exemplo na prática, isso não vai acontecer. Ou seja, você acha que eu vou conseguir um conjunto de dados que a distribuição, que a média vai ser exatamente igual a 0? Isso não vai acontecer, praticamente impossível. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem uma distribuição normal, qualquer aí, tá? Ou seja, que a minha média não é igual a 0 e que o meu desvio padrão não é igual a 1, seja um outro desvio padrão diferente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter, tá? A minha variável aleatória x para a variável z. Por quê? Porque a nossa tabela ela só é em função de z. Lembrando que esse z considerou a média 0 e o desvio 1. Então, basta eu fazer a conversão por meio desta fórmula que vocês estão observando aí. O meu z vai ser igual ao meu valor de x, que é a minha variável aleatória, menos a média, que aquele exercício vai te passar essa média, que é uma média que é diferente de 0, e dividir pelo desvio padrão, que o exercício também vai te dar, e que esse desvio é diferente de 1.
Então, quando a gente faz essa conversão, aí a gente converte com esses valores para Z. Uma vez convertidos para Z, a gente vai usar dentro da nossa tabela, correto? Vamos então agora fazer 2 exemplos, tá? Fazendo essa conversão. Então, vamos lá. Número 11, tá? Exemplo 11 aí. As alturas de 1.000 estudantes, elas são normalmente distribuídas, tá? E aí, antes de eu terminar de ler, pessoal, pensa então só na nossa altura. Se eu fosse trabalhar com a altura aí da nossa turma, acho que se não me engano tem 50 alunos, vocês acreditam que a média, tá? Vocês são uma população, vai ser exatamente igual a 0? Praticamente impossível, tá? E nem o desvio ser igual a 1. Por isso que agora a gente trabalha com exemplos que essa média e esse desvio são diferentes, aí a gente faz aquela conversão por meio da fórmula do slide anterior, tá? Então, vamos lá para o nosso enunciado. As alturas aí de 1.000 estudantes, elas são normalmente distribuídas com média de 174,5 centímetros e um desvio padrão de 6,9. Assumindo que as alturas são registradas, qual a probabilidade desses estudantes você esperaria que tivessem alturas, tá? Então, vamos ali para o quadro para a gente copiar, né, o que tem nesses enunciado aí. Então, nós temos aqui. Então, ele falou lá, ó, que as alturas de 1.000 estudantes, elas são normalmente distribuídas, tá? Com uma média de 174,5 centímetros e um desvio de 6,9. Então, ele fala o seguinte, ó, qual a probabilidade desses estudantes, tá, de ter uma altura ali, ó, menores que 160 centímetros. Então, observa aqui, ó, que ele está te perguntando em função de X. Mas aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a conversão para Z, para depois a gente usar a tabela. Então, qual que é a fórmula lá, ó, de conversão? Zero, isso aqui, ó. X menos μ que divide sigma. Quem que é meu X? 160. Quem que é a média do exercício? 174,5 que divide 6,9. Então, aqui, ó, vamos fazer a conta. 160 menos 174,5 que divide 6,9. Então, aqui a gente vai encontrar, pessoal, vai dar dízimo. A gente vai pegar 2 casas decimais. 2,10, tá? Porque a nossa tabela de Z lá é em função de 2 casas decimais. Então, ó, calcular essa probabilidade de X menor que 60 é a mesma coisa, ó. O que a gente fez? A gente converteu o X para Z. É a mesma coisa, o sinal mantém. Eu vou trocar 160, ó, por menos 2,10. Mas o que é isso aqui, ó? Vamos fazer o desenho aqui? Eu tenho lá a minha curva da normal, o zero está no meio, menos 2,10 está do lado negativo. O sinal aqui, ó, não é menor? Ó, o sinal é menor. Então, a área que eu quero é essa, ó. Tá? Viu por que a gente treinou lá? Mas aí, como eu quero essa áreazinha, eu sei que esse pedacinho aqui, ó, se eu colorir todo o lado negativo, essa probabilidade é meio, tá? Aqui, ó. Então, se eu fizer aqui, ó, meio, menos esse pedacinho, ó, tá? Porque eu tenho que envolver o zero ali, eu vou encontrar a minha resposta. Então, aqui vai ficar meio, menos a probabilidade de Z estar entre menos 2 e 10 e 0. Então, isso aqui vai ser meio menos. Aí, a gente vai lá na tabela da distribuição normal e vai procurar, ó, para 2,10. 2,10, ó, tá aqui embaixo, ó, 2,10 é 0,4821. Então, vai ficar meio menos 0,4821. Então, essa probabilidade, meio menos 0,4831, ó, desculpa, 21,
vai dar 0,179. Então, 0,0179. O que que mudou aqui? O exercício vai te dar em X, você converte para Z, daqui é o mesmo processo lá para olhar na tabela, tá? O de baixo aqui, pessoal, ó, vai sempre usar a mesma média e o mesmo sigma. Só que agora eu vou ter que fazer duas conversões, ó. Eu vou chamar isso aqui de Z1, vou chamar esse aqui de Z2, tá? Então, eu vou ter que calcular. Z1 vai ser, ó, X, ó, sempre usando essa fórmula, tá, pessoal? Ó, eu vou substituir ele direto, ó. Sempre utilizando essa fórmula de conversão. 171,5 menos a média, que é 174,5, dividido por 6,9. E o meu Z2 vai ser 182 menos 174,5, dividido por 6,9. Então, a gente vai encontrar 171,5 menos 174,5, que divide 6,9. A gente vai encontrar aqui, ó, menos 0,43. E 182 menos 174,5, que divide 6,9, a gente vai encontrar 1,08. Opa, 1,09. Se a gente for usar a aproximação aqui, ó, 1,09. Então, ó, calcular a probabilidade de X nesses intervalos é a mesma coisa de calcular para Z estando entre 0,43 e 1,09. Mas o que é isso aqui, ó? Lembra lá, ó? A gente tem, desenha a curva, o zero está no meio, menos 0,43 está do lado negativo, 1,09 do lado positivo. Ó, basta somar essas duas áreas aqui, ó, envolvendo zero, ó. Então, a mesma coisa de eu falar de menos 0,43 a zero, mais a probabilidade de Z está entre 0 e 1,09. Então, a gente vai lá na tabela de Z, olhar o 0,43, ó, 0,4 está aqui. Lá na coluna do 3, 0,1664. E o 1,09 está aqui, ó, lá no final, 0,3621. Então, voltando aqui, ó, para nosso quadro. Então, ó, para 0,43, a gente tem lá, ó, que é 0,1664 mais 0,3621. Então, somando aqui, vai dar 0,5285, tá? Então, tá aí a letra B. As últimas duas alternativas aí é calcular a probabilidade para X, né, quando um aluno tiver exatamente 175 centímetros. Pessoal, tem o igual aqui, o procedimento é o mesmo. O que a gente vai fazer? Primeiro, a conversão. Então, ó, 175 menos 174,5, que divide 6,9. Então, a gente vai encontrar aqui, tá? 007. Só verificar aqui, ó. 175 menos 174,5, que divide 6,9. 0,14 na realidade. Acho que eu anotei errado. Tá? 0,14. Então, ó, 175 menos 174,5, que divide 6,9. Não, tá errado isso. Pessoal, foi um erro. Eu que coloquei ele errado. Aqui é 007, tá? Eu vou editar essa parte. 007, tá? Usando aproximado aí. Bom, então significa aqui, ó, que é a mesma coisa de eu calcular a probabilidade de Z igual a 007. O que eu faço, pessoal? É só eu ir lá na tabela, ó, e olhar para 007, que na realidade, ó, seria esse desenho aqui, ó. 0, o 007 está aqui, ó, seria calcular essa área, tá? Que é igual o exemplinho que tem na tabela. Então, se nós formos aqui, ó, na tabela, o 007, ó, então a gente vem aqui, ó, primeira linha, ó, 00, e vai lá no 7, ó, é 02,
0,79, tá? Então, aqui a resposta, ó, é 0,0279. O último lá, a letra D, perguntou o seguinte: qual que é a probabilidade de alunos selecionados ter maior ou igual que 188 centímetros? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 188 menos 174,5, que divide 6,9. 188 menos 174,5, que divide 6,9, 1,96, tá, pessoal? Aproximadamente aí 1,96. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu calcular a probabilidade de Z maior ou igual que 1,96. Ó, vamos fazer o desenho, ó. O 0 está aqui no meio, 1,96 está do lado positivo, ó. Eu quero essa área, ó, que é a parte superior, mas eu preciso envolver o 0. O que eu posso fazer, ó? Eu vou calcular. Eu sei que se eu colorir todo o lado positivo aqui, ó, essa probabilidade é meio. Hora que eu subtrair esse pedacinho aqui, ó, vai sobrar para nós aqui a parte que eu quero. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui a conta? Ó, meio, como se eu tivesse colorido toda a metade do lado positivo, lembra? Que eu expliquei aqui lá no início que é meio? Então, meio menos a probabilidade de Z está entre 0 e 1,96. Então, a gente vai lá na tabela agora, ó, e olha para 1,96. Ó, 1,9 está aqui, ó, nessa linha. Vou lá na coluna do 6. 0,4750. 0,475, tá? Então, vai ficar meio menos 0,475. Isso aqui vai dar 0,025, tá? Então, tá aí, o exercício 11 tá resolvido, tá bom? Vamos fazer, então, mais um exemplinho, tá? Usando média e quando a gente tem média e sigma diferente de 1, tá bom? Então, vamos aí para esse último exemplo aqui. Então, pessoal, nosso último exemplo aí dessa aula de hoje fala o seguinte: um cientista reporta que camundongos viverão uma média de 40 meses, quando as suas dietas forem bastante restritas e, portanto, enriquecidas com vitaminas e proteínas. Assumindo, então, que a vida de tais camundongos é distribuída normalmente, tá? Como dizia o padrão de 6,3 meses, determine a probabilidade de que certo camundongo viverá mais de 32 meses, né, menos de 28 ou entre 37 e 49 meses, tá? Então, vamos aqui para o nosso quadro, tá? Para a gente verificar como que vai ser feito isso aí. Bom, primeira coisa aí, pessoal. Então, ele falou o seguinte, que a média de vida aí daqueles camundongos era de 40 meses, com um desvio padrão de 6,3. Então, ali, a primeira coisa, eu preciso fazer a conversão desse x, ó, tá? Lembrando, aliás, converter ele para z, desculpa, que é x menos mi sobre sigma. Então, essa conversão vai ficar 32 menos 40, que divide 6,3. Então, vamos lá. 32 menos 40, que divide 6,3. Vai dar aí, usando aproximação, menos 1,27, tá? Vou utilizar aqui. Então, ó, calcular a probabilidade de Z estar de x ser maior que 32 é a mesma coisa de calcular a probabilidade para Z maior que menos 1,27, ó. E o que vai ser essa região aqui, ó? Ó, o meu 0 tá aqui no meio. Aliás, pessoal, deixa eu colocar ele aqui para baixo, senão vai confundir aqui. Vai ficar aqui no meio, vai ficar confuso. Vamos lá.
Ó, o 0 está aqui, menos 1,27 está do lado negativo. Ele não quer o sinal de maior? Maior, pessoal, é colorir tudo aqui para cima, ó. Começando desde o menos 1,27 até o final aqui da nossa curva, tá? Ou seja, e aí vocês lembram o quê? Como coloriu todo o lado positivo aqui, ó, do eixo Z, qual que é essa probabilidade? Falei para vocês que é meio, que é a metade de 1. Então, basta eu calcular o quê? Ó, isso aqui é a mesma coisa de eu calcular a probabilidade de Z estar entre menos 1,27 e 0 e somar o meio. Então, a gente vai lá na tabela agora, ó, procurar a probabilidade para 1,27. Então, a gente vem aqui, ó, 1,2, ó, tá aqui. Vai lá na coluna do 7, ó, 0,3980, tá? Então, voltando aqui, ó, vai ser 0,3980 mais meio. Então, o que vai ser essa probabilidade? 5 com 3 aqui, ó, dá 8. Vai ser 0,8980, que é a probabilidade aí de um camundongo viver mais de 32 meses, correto? Letra B falava o seguinte, qual a probabilidade de um camundongo viver menos de 28 meses? Então, primeiro a gente vai converter, tá? Então, vai ficar lá, ó, 28 menos 40, que divide 6,3. Então, 28 menos 40, que divide 6,3, vai dar menos 1,9. Então, isso aqui, ó, calcular a probabilidade de x menor que 28 é a mesma coisa de calcular a probabilidade de z menor que 1,9. Menos 1,9, né? Menos 1,9, pessoal, tá aqui do lado negativo, ó. Como ele quer, ó? Ele quer o sinal de menor, ó. Então, ele quer essa área menor aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Lembra que o lado negativo, a probabilidade total aqui é meio, que é a metade de 1. Então, eu vou fazer meio menos essa parte em vermelho, tá? Então, isso aqui, ó, significa eu fazer meio menos a probabilidade de Z estar entre menos 1,9 e 0, porque eu sempre tenho que envolver o zero para eu olhar o valor da extremidade, da outra extremidade. Então, eu vou lá na tabela e vou olhar aqui, ó, 1,90, que é 0,4713. Então, meio menos 0,4713. Então, meio menos 4713 vai dar 0,0287. Então, tá aí, tá? Então, a probabilidade de um camundongo viver menos que 28 meses é de 0,287. E o último lá, tá? A letra C, perguntava o seguinte, e a probabilidade de um camundongo viver entre 37 e 49 meses? Então, a gente vai ter que fazer duas conversões, tá? Então, vamos primeiro ali calcular para Z1, considerando 37 meses. Então, vai ficar 37 menos 40, que divide 6,3. E o outro lá vai ser 49 menos 40, que divide 6,3. Ali, ó, 37 menos 40 vai dar menos 3. Menos 3, que divide 6,3, vai dar aqui aproximadamente menos 0,48, tá? E quando a gente fizer aqui 49 menos 40 vai dar 9, 9 que divide 6,3 vai dar 1,43, tá? Então, ali a gente vai calcular a probabilidade, tá? Isso aqui, ó, é a mesma coisa da gente calcular a probabilidade de Z estar entre menos 0,48 e 1,43. Mas o que significa isso, ó? Lembram lá, ó?
Que grande, né? Ó, pessoal, então eu tenho 0 aqui no meio, o menos 0,48 está do lado negativo, 1,43 está do lado positivo. Lembra, eu quero essa soma, ó. Então, basta eu fazer a soma entre Z está entre menos 0,48 e 0, mas a probabilidade de Z está entre 0 e 1,43. Ó, envolvi o 0, tá? Aqui, ó. Agora a gente olha lá na tabela, ó, as extremidades, tá vendo? Ó, que o 0 tá ali. Então, a gente vai lá na tabela, vamos olhar o 0,48. Ó, 0,48, tá lá no penúltimo, vai dar 0,1844. E quando a gente olhar, ó, 1,43, ó, 1,4, tá aqui, ó, 1,4 lá na coluna do 3, ó, 0,4236. Então, aqui, mais 0,4236. Portanto, aqui, ó, somando, 0,1844 mais 0,4236, 0,608, tá? Opa, vermelha não, né? 0,608. Então, a probabilidade de um camundongo viver entre 37 e 49 meses é dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui a gente encerra a aula de distribuição de probabilidades contínuas, tá bom? E aí eu fico te aguardando para o nosso próximo tópico.